Boa noite a todos, boa noite, aos acadêmicos que estão aqui e aos acadêmicos que estão em casa também assistindo. Então, hoje nós vamos iniciar, nessa terceira semana literária Unifeb, com a questão de um debate, uma conversa, sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o Diário de uma Favelada. Então, eu vou ser a mediadora, eu sou a professora Fernanda, e os debatedores, o professor Fábio e o professor Ricardo. Então, eu vou estar apresentando um pouquinho do que o livro se trata, com um olhar um pouco da psicologia, que é a minha área de formação, E também eu deixo como sugestão a leitura desse livro, que ele traz como que eu vou dizer assim, uma missão, uma visão muito bonita até da vida, para a gente repensar um pouquinho, às vezes, as nossas reclamações. Então, como eu coloquei, nós vamos estar conversar sobre o livro, que ilustra de forma crua o contexto e gênero da obra, traçando o caminho para que será abordado. Trata de uma obra que, em forma de um diário, relata a vida de Carolina, suas dificuldades e, de modo detalhado, sua rotina, ao tentar sobreviver no meio onde vive a extinta favela de Canindé da década de 50. A obra se passa nos anos 50 e retrata um pouco da realidade brasileira e, por que não, mundial da época. Migração do campo para as cidades, reconstrução de grandes centros pós-guerra e ascensão da televisão como programa de lazer das famílias. O diário da catadora de papel, Carolina Maria de Jesus, deu origem a esse livro, que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. A linguagem simples, mas contundente, comove o leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora de contar o que viu, viveu e sentiu nos anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, com 3 filhos. Então, no livro, a autora retrata seu cotidiano, com histórias que abordam a política, o contexto social, a urbanização, fome e miséria, infância de seus filhos e convivência com os vizinhos, e a favela do Canindé, local em que ela morava na época. Alguém já leu esse livro? Conhecem a história? Já? Então, fique à vontade também para depois entrar aqui como debatedora nesse momento. Deixa eu só pegar aqui. Então, o livro ele pode ser caracterizado como uma autobiografia ou uma autoficção. E também a gente vai falar sobre a questão da sobrevivência e a resiliência. Segundo Eurídice Figueiredo, autobiografia refere-se a um autor que retrata a vida do personagem, com detalhes, sem esconder ou romantizar algo. E a autoficção, apesar de todos saberem que o escritor inspirou em sua própria vida, ela não é retratada de modo que coincide 100% com a realidade. Na autoficção, pode-se recortar a história em fases diferentes, dando uma intensidade narrativa própria do romance. Portanto, o livro de Carolina pode ser considerado autoficção, se levarmos em consideração o fato dela parar de escrever em certos momentos de sua vida e, de certa forma, esconder o motivo de seus filhos serem espancados por vizinhos e apenas defendê-los. O livro Quarto de Despejo foi escrito em forma de um diário, de uma forma geral, que pertence ao universo da escrita autobiográfica. Entretanto, existe um paradoxo entre a realidade vivida e a transcrita do eu, pois é impossível passar para a página a realidade fielmente retratada. Pode-se perceber que a realidade não é claramente exposta por Carolina, devido ao fato dela retratar que não quer um marido, mas não
mas não contar o que aconteceu com o pai de seus filhos para que tal atitude seja tomada. O fato de precisar lutar dia após dia para uma vida mais digna e dessa forma conseguir sair da favela, como Carolina de Jesus faz, a torna cada dia mais forte. Passar fome, como a mesma relata em vários trechos do livro, e ter um maior conhecimento cultural e político, se comparado com as pessoas ao seu redor, a torna menos vulnerável no meio onde vive. Para Lisette Bachar, ser menos vulnerável ou resiliente refere-se a um conjunto de características que possibilita aos indivíduos não só a recuperação posterior ao evento traumático, mas o seu efeito crescimento a partir dele, bem como o incremento de sua habilidade para responder às dificuldades futuras. Para a psicologia, ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima, lidando e superando adversidades e transformando experiências negativas em aprendizado, que é exatamente o que Carolina demonstra fazer no decorrer do livro. Dessa forma, podemos dizer que uma pessoa que reside na favela, dependendo de suas condições, se torna uma sobrevivente se comparada com os moradores da cidade, que, por sua vez, têm melhores condições de vida. O livro deixa de ser autobiográfico e passa a ser fictício a partir do momento em que a vida da personagem se torna tão miserável que a mesma vê necessidade de romantizar sua história, esconder mágoas e, dessa forma, deixar menos triste de fato dela estar, na maioria das vezes, de bom humor. Porém, não a deixa menos comovente. A obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, mostra a escritora buscando estratégias de sobrevivência, contando dinheiro quase todos os dias, no intuito de comprar alimentos. Quando conseguia comprar arroz, feijão e carne, conforme conta, era um dia de festa. Via a felicidade estampada no rosto de cada filho. No diário, a autora, apesar de trabalhar demais todos os dias, diz sentir fome e não ter dinheiro para comprar comida. Muitas vezes ela trata esse assunto de forma dramática, fazendo com que o leitor se sinta comovido com a situação. Em um de seus dias de trabalho, catando papel e sucatas nas ruas de São Paulo, Carolina chega a passar mal por conta da fome. A tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só o ar dentro do estômago. Jesus, 2005, na página 45. Esse drama que ela usa em alguns de seus relatos demonstra a sua habilidade literária em transpor os sentimentos mais perturbadores despertados pela fome e pela sua luta diária. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os meus filhos para nos suicidar. Página 153. A mulher negra, moradora da favela do Canidé, por vezes não tinha dinheiro para comprar sabão e limpar sua casa, nem mesmo lavar suas roupas e de seus filhos. Meu desejo era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Na página 19. Isso era algo visível na sociedade, mas ela tratava do assunto com ironia. Não se deixava abalar, por mais que se sentisse vergonha de andar suja. E todos os dias lutava contra esse sentimento, porque, por mais triste que fosse a situação, isso a tornava cada dia mais uma guerreira. Não fiquei revoltada com a observação de um homem, se referindo à minha sujeira. Creio que devo andar com o cartaz nas costas. Se estou suja, é porque não tenho sabão. Página 97. Carolina, em alguns momentos do livro, demonstra nervosismo em relação à situação difícil que se encontra.
como nos finais de semana, quando teria que ficar com seus filhos o dia inteiro e não tinha comida em casa. Deixei o leito furiosa, com vontade de quebrar e destruir tudo, porque eu só tinha feijão e sal, e amanhã é domingo. Página 108. As expressões de raiva e nervosismo usado pela autora são totalmente o oposto do que ela demonstra na maior parte do livro, o bom humor e a calma. Eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam ao amanhecer. Página 23. A forma como se expressa a tentativa de convencer o leitor de seu otimismo através do escapismo da realidade atribuiu um peso maior ao sofrimento e, consequentemente, prende o leitor, despertando uma curiosidade em saber se Carolina vai ou não sair dessa situação. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário da minha filha, Vera Eunice. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê. Página 35. Viver um ambiente que ela denomina o quarto de despejo de São Paulo. A página 141. Em condições nada favoráveis, é a maior prova do que o ambiente em que ela reside a tornou uma sobrevivente, tanto pela sua luta diária por conseguir mantimentos, o que torna resiliente perante a sociedade, mas também pelo fato da mesma não gostar do lugar onde mora. Carolina não considera a favela um lugar agradável para a criação dos seus filhos, devido à violência que existe ali, mas mesmo assim exigia que fossem para a escola. A autora mostra ter uma capacidade de se recuperar de situações de crises e aprender com ela. Tem uma mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa. Isso é basicamente a definição de ser uma pessoa resiliente. Carolina, apesar do lugar onde vivia, sabia ler, tinha interesse cultural, social, político e por livros de literatura brasileira. A escrita é a sua principal arma contra a imobilidade social, a qual está sujeita como mulher negra e favelada. Eu escrevo porque preciso mostrar aos políticos as péssimas qualidades de vocês. Página 164. Ela se destaca tanto como cidadã, como escritora, um dos primeiros livros de sua autoficção publicada no Brasil. E em alguns trechos, a autora mostra que, mesmo levando uma vida difícil, ela consegue dar a volta por cima todos os dias. E aí até... Deixa eu pegar aqui. Então, até para a gente conhecer, né, a autora, quem foi a Carolina, só para a gente... Esse livro era o seu primeiro livro escrito, né, o Quarto de Despejo, foi publicado em 1960 e garantiu sucesso imediato, sendo traduzido para 14 línguas, vendendo no Brasil mais de 1 milhão de cópias. O sucesso da obra foi meteórico. A tiragem de 10 mil cópias foi vendida em menos de uma semana. Esse sucesso rendeu para a autora dinheiro suficiente para que saísse da favela. Contudo, a autora e sua família não foram capazes de manter fora da favela para o resto da vida. Boa noite, professora Fernanda.
Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, queridos alunos e a todos aqueles que estão nos assistindo. Quando eu fui convidado para esse debate, o objetivo maior seria pegar um ponto do livro e debater na perspectiva da nossa área de pesquisa, de estudo. Então, o livro ele poderia me levar para vários caminhos. Assim como a professora falou, ela foi pelo viés da psicologia. E eu pensei o seguinte: poxa, eu poderia analisar a linguagem, até por causa de uma formação linguística que eu tenho. Eu também poderia ver a parte da tradução, até porque é onde atualmente estou inserido. Só que eu pensei realmente na turma que viria assistir, que são futuros professores. Então, a minha abordagem, ela está dentro da educação. É fato, pessoal, que a literatura pode nos levar a conhecer lugares desconhecidos. Esse livro me levou para um local totalmente desconhecido por mim, que é a favela. Talvez eu não poderia nem falar sobre, porque, ao mesmo tempo que é uma autobiografia, pode ser uma autoficção. O mais próximo que eu estive de uma favela faz 5 ou 6 anos, porque eu fazia uma disciplina em Florianópolis como aluno da universidade, e eu aluguei um quarto de Airbnb, e como eu era bolsista, precisava economizar, então eu peguei a diária mais barata. Quando eu cheguei no endereço, eu tive que, aliás, antes de chegar ao endereço, eu tive que deixar o meu carro bem longe, porque a estrada não era bem uma estrada, era um caminho por onde passava, no máximo, uma moto. E quando eu cheguei lá, a casa era muito humilde. Muito. Muito humilde. E eu pensei, nossa, mas Fábio, é o que temos agora. Eu fui muito bem recebido pelo casal. Tomei banho quente. A minha cama estava muito limpa. Me deram recomendações de onde eu poderia comer. Era para eu ficar 3 dias, eu fiquei 2, porque eu não conseguia dormir. Para mim, aquilo era uma favela, mas tinha água encanada e tinha toda a parte de esgoto. Eu tive um aluno americano que, quando veio para o Brasil, eu fui buscá-lo no aeroporto. E quando ele viu, passando o túnel em Florianópolis, quando ele viu um monte de casas no morro, ele assim, Fábio, aquilo é favela? E eu não sabia responder para ele. Não sabia. E esse livro, quando eu li, eu pensei, pela literatura, eu poderia descrever o que é uma favela, por ela. Quarto de despejo, ele proporciona uma visão da vida em uma favela, oferecendo uma experiência que pode ser transformadora para quem não está familiarizado com essa realidade. É o meu caso. Ao entrar no mundo da autora, da Carolina,
eu pude começar a compreender não apenas as materiais precárias, não só isso, mas também os aspectos emocionais da vida naquele lugar. Só esses 2 pontos que eu delimitei para vocês, só esses 2 pontos, já são o suficiente para eu concordar plenamente que o governo, sim, tem o dever de dar assistência ao povo. As condições materiais precárias descritas pela autora revelam a dura realidade da vida naquela comunidade. Ela descreve um ambiente, pessoal, onde a escassez é constante. Aqui eu tentava imaginar novela da Globo, filmes com produções nacionais, que muitas vezes abordam, e hoje em dia até parece querendo... Poxa, talvez... Eu posso me errar em muitas palavras, tá? E às vezes, por estar enraizado, até preconceituosa. E eu peço desculpa se for o caso, não vou fazer por eu realmente querer. É porque não é nossa realidade, especialmente da minha. Então, parece que essas produções, elas romantizaram a favela, até por usar a palavra comunidade. Até por usar. E nessas produções que a gente assiste, geralmente, a gente vê pessoas muito felizes, brincando com um local para dormir. Não é o caso do que é retratado na obra. Pessoal, ali ela luta insistentemente, todo dia, pela comida e pela água potável. E ela tem pavor de dia de chuva. Tem pavor. Olha só um trecho do livro. Não preciso falar que é difícil o meu viver. Basta falar das minhas necessidades. Quando eu como carne, meus filhos ficam sem comer. E quando eles comem, sou eu quem fico. Passei a noite em claro. Pela manhã, fui catar papel. Comprei meio quilo de arroz e meio quilo de feijão. À tarde vou para o campo de Marte puxar carrinho. Não tenho agasalho. Não tenho sapato. Às 5 horas da tarde fui trabalhar na Avenida 9 de Julho. Às 8 horas apanhei um ônibus e vim para a comunidade puxando um carrinho. À noite estava muito fria. Acordei com os pés gelados. Coloquei água para esquentar e fui lavar a camisa que me deram. Lavei a camisa e a água estava fria. Fiquei pensando, é melhor eu não lavar mais a camisa, porque o vento está frio e não tem agasalho para vestir. Por isso decidi, eu durmo com a camisa suja. Amanhã eu faço outra e lavo esta. O quarto do despejo, pessoal, é o título do livro, é uma pequena casa improvisada, construída com materiais recolhidos, muitas vezes insalubre, e sem as condições mínimas de higiene. Carolina destaca a falta de infraestrutura adequada, a ausência de serviços públicos, e ela torce, de certa forma, por um governo que possa olhar. Ela até vai votar, ela quer votar. Ela fala lá, eu fui votar. E as dificuldades enfrentadas para garantir necessidades básicas do dia a dia. A narrativa de Carolina
também aborda a luta diária pela sobrevivência, a insegurança de não ter alimento, as condições de trabalho precárias e a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade. Essa representação detalhada das condições materiais evidencia as disparidades sociais e econômicas presentes na sociedade, destacando a urgência de abordar questões relacionadas à pobreza e à desigualdade. Mas, pessoal, a obra não se limita apenas às condições materiais precárias. Ela também explora a segunda delimitação que eu fiz para vocês, que diz respeito aos aspectos emocionais. Carolina expressa sentimentos de frustração, desesperança e raiva diante das adversidades que enfrenta. Ela compartilha suas preocupações com o futuro, a luta para garantir o sustento dos filhos e a constante batalha contra a fome. Ao mesmo tempo, até existem momentos de alegria, amor, evidenciando a humanidade que persiste mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A escrita dela chama atenção, causa revolta, é emotiva e proporcionou para mim uma imersão nas experiências emocionais intensas vivenciadas por ela. Só que eu quero deixar bem claro, com certeza eu não devo ter sentido 1% do que ela sentiu. Essa dimensão emocional até contribuiu para a minha empatia. Eu acho até meio perigoso eu colocar isso. Talvez até. Conectando-me de maneira mais profunda com a narrativa e, por extensão, com a realidade das pessoas que vivem em condições semelhantes. Contudo, como a minha mãe dizia, só sente mesmo quem sente na pele. A obra da Carolina me levou a refletir sobre a minha família e também sobre minha própria vida. Quando me encontro com alguns amigos que pertencem à mesma classe social que eu, que não é alta, está longe disso, mas com certeza comparada a ela, deve ser muito alta. Por muitas vezes reflito sobre o grande orgulho das pessoas ao meu entorno. Por que orgulho? Eu vou dar dois exemplos. Resumidamente, um de meus amigos, que alcançou, como ele falou, certo sucesso na vida, sem depender de ninguém. Por ser um trabalhador com afinco, perseguindo os seus sonhos, afirmar que não recebeu ajuda de ninguém, para mim, isso é exagero. Quando ele foi morar com a esposa, apesar de a casa ser simples, de madeira e até com cupim, hoje tem uma casa muito melhor, mas quando ele começou a vida, a casa dele era assim. Ele não precisava pagar aluguel, ele tinha acesso à água encanada, tinha energia elétrica. Além disso, se ele quisesse cultivar alguma coisa para comer, ele tinha uma propriedade grande que pertencia à nova família, à família dele. Após o falecimento do pai dele, ele também recebeu herança. Não foi milhões, mas deve ter ajudado muito. Deixando de falar dos outros, falando de mim,
a minha trajetória, que talvez seja um pouco diferente da de muitos, também poderia ser, estou falando da minha trajetória, também poderia ser um momento de muito orgulho. Eu, ainda jovem, logo após concluir o ensino médio, obtive a aprovação no vestibular em uma universidade particular. Ao receber essa notícia, minha mãe se sentou ao meu lado e explicou a situação. Ela me orientou a trabalhar para pagar as mensalidades. Só que ela falou o seguinte: Fábio, tu não precisa te preocupar, porque tu vai continuar morando aqui, tu vai ter roupa de cama limpa, tu vai ter as tuas roupas lavadas, tu vai ter comida, água quente no chuveiro e uma cama para dormir. Ela só falou: a tua responsabilidade é trabalhar e pagar a faculdade. A minha maior preocupação era essa. E foi isso que eu fiz. Eu ingressei na faculdade no ano de 2000. Eu terminei em dezembro de 2003. Depois disso, fiz umas especializações, concluí um mestrado. Atualmente, estou trabalhando no doutorado. Eu poderia, pessoal, facilmente me orgulhar disso. No entanto, na verdade, eu poderia me orgulhar e falar o seguinte: eu consegui por mérito meu. Só que não é bem assim. Felizmente, eu tinha uma família. Tinha uma base. Hoje eu sei quanto seria o valor de um aluguel, quanto é comer fora, ou comprar comida, ou pagar energia elétrica, ou pagar tudo, pagar a roupa. Hoje eu sei. Tanto é que eu repito roupa pra caramba até hoje. Eu não alcancei esse mérito sozinho. Meu sucesso foi possível por causa do meu suporte familiar. Ao ler esse livro, eu refleti muito sobre a minha situação, das pessoas que eu conheço e principalmente da situação da Carolina. Ela era mulher, ela era negra, mãe de 3 filhos, sem a presença de um marido ou de seus pais, cuja história, para mim, agora é a parte mais importante de tudo. Pessoal, ela escreveu na década de 50. Fazia aproximadamente 60 anos que tinha acabado a escravidão no Brasil. 60 anos não é nada. 100 anos não é nada. Só fazia 60 anos. É muito provável que ela não era nem, como a gente ela nem tinha vindo de outras regiões para São Paulo. Talvez ela era dali mesmo. Ela era, com certeza, família de escravos. Carolina ansiava por decisões políticas. Ela falava em Kubitschek, ela falava em Jânio Quadros, ela falava sobre como a democracia poderia estar em risco naquele tempo. Ela não tinha família para lhe dar o mínimo de ajuda possível. Como pelo menos olhar pelos filhos dela quando ela mais precisasse. Sem o suporte da família, a Carolina provavelmente encarava a solidão e a sensação de desamparo de maneira mais intensa. Ela não tinha a opção de contar com parentes. Ela nunca tocou o nome de... Uma vez ela falou sobre a mãe dela, uma vez,
quando a mãe era viva. Não falava de irmão, não falava de primo, de nenhum parente. Sozinha na narrativa dela. Para pelo menos dividir o fardo de quando ela precisasse. Isso colocava a Carolina em uma posição de grande vulnerabilidade, onde sua única esperança recaía sobre quem? Sobre os políticos, que poderiam oferecer, por meio de políticas sociais, programas de auxílio financeiro, ou medidas que pudessem melhorar as condições de vida de pessoas em situações semelhantes. Felizmente, a Carolina foi realmente uma vitoriosa. Entretanto, isso não quer dizer que todos que se encontram nessa situação seriam vitoriosos também. Nós não podemos generalizar por causa de um ou outro. Ela mesma relata o caso de muitos suicídios, problemas com alcoolismo. Ela chegou a pensar várias vezes em suicídio. Por inúmeros motivos, é imprescindível a atuação do governo. Nem todos, pessoal, têm uma família. Nós sabemos que a família é a célula da sociedade. Se nós temos, por mais torta que seja, ainda pode haver um amparo. Só para nós lembrarmos, eu não sou historiador, o meu pouco conhecimento que eu vou verbalizar agora fala sobre as tentativas de acabar com a escravidão no Brasil. Nós tivemos o ventre livre. A lei dizia, crianças que nasciam, crianças negras que nasciam, não seriam mais escravas, só que não podiam ficar com os pais, com a mãe. Olha o problema ali. Outro, do sexagenário. Depois dos 60 anos, tu te tornas livre. Mas para onde tu ia? E quem chegava aos 60 anos? Naquela forma de vida. É preciso, portanto, pessoal, investimento, sim, de políticas públicas. O governo, sim, e quando eu falo em governo, nós estamos incluídos. Não estou falando apenas sobre o político. Só que parece que existe uma proliferação do discurso que a pessoa está na situação que ela está por culpa ou mérito dela. Não é bem assim. Não é bem assim. Para nós, é muito mais fácil. Os que vieram de fora, nossas famílias, por exemplo, nós tivemos incentivo do governo. Enquanto, quando em 1888 foi assinada a Lei Áurea, não foi cedido nada para aquele povo. Nada. Se vira. E é por isso que até hoje o Brasil tem sim um débito a pagar com esse povo. No Brasil, a escravidão durou por quase 400 anos. E a abolição da escravatura tem aproximadamente somente 100 anos.
130 anos. As profundas marcas da escravidão ainda persistem, destacando de forma inegável a persistência do racismo em nossa sociedade. Enfim, que nós possamos ser mais empáticos e menos críticos negativamente. O mundo não gira em torno de nossos umbigos. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu consigo tal coisa que todos vão conseguir da mesma forma. Se não temos no que ajudar, que fiquemos quietos. Como se diz, e ampliando um pouquinho, temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Usemos tudo isso proporcionalmente. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Então tá, depois dessas falas aí maravilhosas, né, reflexivas, nessa obra espetacular dessa brasileira, mulher negra e escritora Carolina Maria de Jesus, que estamos aqui, ninguém é um estudioso profundo, um pesquisador profundo das obras, né, da Carolina Maria de Jesus. Mas assim, somos leitores e que nos aventuramos a vir aqui, a trazer, a debater, a discutir essa obra. E ela traz, né, na sua, como já falado, né, algo assim que marca muito, é a questão da fome. Isso está muito presente e é muito marcante. Quando vocês lerem, vocês vão também ter essa percepção. Mas ela também não deixa de falar da violência, né, que também é presente, e nós assistimos hoje, praticamente quase que ao vivo, né, a violência nas favelas, né, e também a questão da educação, que era algo que ela tinha como preocupação. E ela falava muito, às vezes, das brigas, ela fala, né, escreveu sobre as brigas de vizinhos, né, e tinha uma outra questão interessante também que ela traz, é que muitas vezes os filhos, ela deixava os filhos sozinhos, porque ela tinha que ir atrás, catar papel, metais, enfim. Ela falava muito que às vezes ela tinha um adulto, né? Um adulto de 48 anos, né, brigando com uma criança de 9 anos, querendo brigar com uma criança de 9 anos. Então, no sentido de agredir, de bater, né, na questão da educação. Então, vocês vão encontrar assim algumas passagens ela falando sobre isso. Então, nos traz uma reflexão também na questão do educar a criança, que vocês, em breve, estarão saindo aqui da universidade, da Unifeb, e estarão no mercado de trabalho, enquanto professores, muitos de vocês atuando, lidando com adolescentes, com crianças, né? Então, isso ela permeia e que nos leva a refletir, né? E a Carolina, dentro desse ambiente que ela vive, né? Inclusive ontem nós tivemos aqui a presença do professor André Pinheiro, jornalista, professor do curso de jornalismo da Univale, em que ele trazia sobre literaturas de pessoas negras. E eu perguntei, né, ao final fiz uma pergunta a ele,
os autores e autoras negras têm de diferente para nos trazer? E aí ele me respondeu dizendo, olha, é a vivência, é a diferença. Cada um de nós tem uma vida. O professor Fábio deixou de dizer, olha, eu talvez não teria aí um lugar de fala. Ele poderia até falar sobre a favela, mas não vai nunca conseguir falar, né? Talvez com aquele que morou numa favela, que vivenciou lá. Mas isso não quer dizer que nós não podemos falar sobre, não podemos discutir, não podemos pesquisar sobre isso. E aí é importante, e isso que o professor Pinheiro falava ontem, dessas diferenças, e aí especificamente dos escritores e escritoras negras, é a vivência deles, enquanto pessoa negra. Nós temos aqui alguns acadêmicos negros, negras. Essa experiência, essa de ser pessoa negra, talvez eu, branco, não vou passar por certas situações, principalmente agora que o professor Fábio destacou no final da sua fala, da questão do racismo. E aí nós não podemos aceitar, muitas vezes, esse discurso, e aqui aproveitando um pouco a fala do professor Fábio, de que se trata de mimimi, de estar querendo se vitimizando. Não se trata disso, mas se trata sim de uma realidade presente no nosso país e que nós não podemos negar. Outra questão também que foi colocada, a questão do mérito, da meritocracia. Ora, nós podemos pensar em meritocracia a partir do momento que todos saem ou partem de uma mesma condição. Como uma pessoa que tem que levantar de manhã pensando no que vai comer, como ela vai estar disputando na mesma condição de uma pessoa que tem 3 ou 4 refeições por dia? É diferente. Eu me lembro de uma entrevista, não me lembro quem nem quando, mas esse entrevistado, na televisão, dizia que a fome dói. A fome dói. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, eu nunca passei fome. Eu nunca passei fome. Então talvez eu nunca vou conseguir expressar essa dor de quem já passou fome. Isso é uma vivência, é uma experiência própria de cada um. Por mais que a pessoa, eu possa ler, e aí a maravilha da literatura, Então a Carolina nos traz essa realidade, E vamos dizer, para mim, que li é uma porrada na cara. Olha, essa é a realidade. E essa realidade que ela retrata não é exclusiva dela. É uma realidade de milhares e milhares de brasileiras e brasileiros. E hoje, no momento atual, ela publicou na década de 60. E é uma realidade ainda para milhares e milhares de brasileiros. Então, essa obra nos faz refletir, enquanto cidadão, cidadã, o que eu estou fazendo para melhorar esse mundo, Será que eu posso fazer um pouco mais em favor, em prol dos demais? Será que eu não posso refletir, ou quando vejo algum colega fazer piada de uma pessoa negra, de um homossexual, de uma pessoa com deficiência, será que eu não deveria? Olha, isso não tem graça.
Você já deve ter ouvido falar, hoje o mundo está muito chato. Não se pode fazer piada de negro, de gay, de deficiente, de velho. O mundo está muito chato. Não. O mundo está se transformando. Nós estamos tomando consciência de que o outro, de respeitar o outro, de respeitar a dignidade do outro. E o livro, esse diário da Carolina de Jesus, se nós transportarmos e trazermos para os direitos humanos, para os nossos direitos fundamentais, a essência, e isso está lá na nossa Constituição Federal de 1988, a essência está na dignidade da pessoa humana. Respeitar a dignidade de cada um. O ser humano, né, de vocês que estão me olhando, são um ser igual. Né? Claro, são diferentes. Eu sou careca, tem alguns careca aqui, um é mais moreno, um é mais claro, outro é homem, outro é mulher. Né? Mas esse respeito à dignidade da pessoa humana é que nós, quando tomarmos cada vez mais consciência disso, isso estará garantido na lei. Nossa Constituição, que é a principal lei, a lei maior, vamos assim colocar, do nosso país, é a principal lei, a lei mais forte do nosso país. É a Carta Magna. Ela vem garantir a dignidade da pessoa humana. Mas não adianta apenas estar na lei se eu não incorporo isso. Se eu não respeito. Procurar fazer valer isso. E isso é na nossa convivência. Né? É o olhar o outro e ter essa empatia. Né? Não é só me colocar no lugar do outro, mas também compreender as razões dele. Porque cada um de nós aqui, nas convivências, temos histórias diferentes. E tem algumas passagens aqui que ela traz assim que são realmente doloridas. Quando ela fala dos filhos, quando ela chega em casa, felizes porque eles encontraram macarrão no lixo, e felizes porque ele ia ter comida. Aí ela também tinha achado, e aí ela se questiona, porque ela tinha um compromisso com ela de que ela nunca iria comer comida do lixo. Então, e ali ela, como não tinha nada para comer, e não tinha nada para dar para os filhos, ela come aquele macarrão, que mistura ali com batatas e tal, e se alimenta. Então vejam também essa... Não é um diálogo, mas essa disputa dela com a questão moral, né, de eu nunca vou me submeter a isso. Quer dizer, a dignidade dela, a dignidade da pessoa humana ali, naquele momento, na minha percepção, ela sentiu a sua dignidade realmente mais violada, talvez na sua forma mais forte. Né? Apesar, vocês lendo o livro dela, vocês vão ver o quanto isso é extremamente violento, né? Essa vida difícil que milhares e milhares de brasileiros passam. Então, assim, muitas vezes nós ouvirmos, né, alguém falar, não vai porque não quer. Não, nós chegamos onde chegamos, várias pessoas nos ajudaram de uma forma ou de outra. Não tira, claro, a luta de cada um de vocês. Mas eu estou vindo aqui, trabalho o dia todo, tenho minhas contas, meus boletos para pagar, estou vindo aqui à noite, sacrifício, e amanhã vou ser professor, vou melhorar minha condição financeira porque me qualifiquei. Não tira esse mérito. Né?
Mas se nós verificarmos, muitas pessoas não conseguem, não partem desse mesmo ponto. Então eu penso que nós temos que tomar um cuidado quando falarmos sobre essa questão. O cara não vai porque não quer. Não, milhares e milhares de brasileiros nunca sentarão num banco, numa carteira universitária. Tem o mérito de vocês estarem aqui, vocês querem, tiveram. Mas milhares de brasileiros não vão ter essa possibilidade, por N razões. Vocês, em algum momento da vida, despertou, não, eu vou fazer um curso universitário, eu vou me qualificar. Talvez alguém falou, alguém incentivou, vocês viram a importância, vocês escutaram alguém, mas milhares de brasileiros nunca vão chegar. Uma outra questão, uma passagem assim que marcou muito, quando ela fala, e ela usa essa expressão é dela. Um pretinho bonito estava com muita fome, estava pegando carne do lixo. E aí ela conta que ela disse, olha, não come essa carne, isso não vai te fazer bem. Ele disse, eu estou há 2 dias sem comer. E diz que já imediatamente ele fez ali um fogo e começou a cozinhar essa carne. E aí, diz que, segundo ela atrás, ele não esperou nem, só esquentou e comeu. Diz que depois, no outro dia, encontraram ele morto. Então, vejam, essa realidade é atual no nosso país e no mundo também, nós vamos encontrar, mas vamos falar da nossa realidade no nosso país. Ela é atual e acontece aqui. E nós precisamos fazer algo para mudar isso. Outra questão que também me chamou a atenção era a sua consciência, a percepção que ela tinha com relação aos políticos. Que, se nós verificarmos, isso não muda. Não muda. Então, olha só, na década de 60 ela contava que eles iam na favela, pediam voto, faziam as promessas e depois não apareciam mais. Só voltavam para a próxima eleição. E ela tinha essa consciência que o político, ele, na concepção dela, né, ele deveria, para ele realmente ajudar e acabar com essa questão da fome, teria que eleger um político que já passou fome. Não é? Então ela demonstra, né, com toda a sua humildade, ela demonstra ser uma pessoa ligada na questão política, vendo que a importância da política, porque são os políticos que vão elaborar as leis e que nós temos que cumprir. Né? Daí a necessidade de escolher, de perceber, de tentar errar o menos possível. Né? Claro que o político ele vai ser sempre do meio. Daí a importância desse país e de nós pressionarmos as nossas autoridades políticas para o investimento em educação. Esse país precisa investir muito em educação. Muito em educação. Tem outras áreas também. Segurança, saúde, sem dúvida. Mas a educação é primordial e nós precisamos pressionar. Esse país tem que levar cada vez mais a sério um investimento na educação. Ela tem uma passagem que eu achei muito bacana, em que ela cita o Casimiro de Abreu. Vejam bem, ela tinha essa consciência da leitura. Eu sempre falo para os meus alunos do curso de Direito, né? Eu sempre digo para eles, meus queridos, minhas queridas, leiam, leiam e leiam. A leitura transforma vocês. A leitura vai fazer vocês outras pessoas. Ela nos transforma, não vocês, nós. Tá? E não importa o que você lê. Você pode ler um romance, leia uma ficção.
mas leiam. Leiam, você sempre vai aprender alguma coisa, você vai tirar alguma coisa daquela literatura, né? Aqui ela traz uma realidade dela, né? E que nós que não sei, talvez aqui alguém tenha morado numa favela, não sei, né? Mas vamos dizer, nós três aqui, não. Então, essa obra literária, nos traz para nós que nunca vivemos naquele espaço geográfico, numa favela, de conhecer a realidade. E aí eu tenho esse conhecimento, né, por mais que não seja, não vou ter 100% do que é viver, né, numa favela, mas eu já vou ter uma percepção daquela realidade. E isso a literatura nos proporciona. Muitas vezes os personagens podem até ser uma ficção, mas aquele personagem, e aqui a professora pode falar melhor que eu, porque ela é da área da psicologia, né? Como muitas vezes aquele agir, a construção daquele personagem pode sim nos trazer e nos enriquecer e de mudar, de nos transformar enquanto seres humanos. Se nós, ao lerem, quando vocês tiverem a oportunidade de ler Carolina Maria de Jesus, essa obra, vocês vão verificar a importância dos direitos humanos, não só no nosso país, mas no mundo. Porque os direitos humanos, eles são leis que estão para nos proteger. E que muitas vezes, vocês já escutaram com certeza, as pessoas dizerem, olha, direitos humanos serve para bandido, né? Bandido bom é bandido morto, né? E outras coisas mais. Mas, na realidade, os direitos humanos são leis e que vêm para proteger cada um de nós, os nossos direitos, frente ao Estado. O Estado brasileiro, esse é o maior violador de direitos humanos. E essas leis que estão numa esfera internacional, que muitas dessas leis, desses direitos, o Brasil incorporou e está na nossa Constituição, e aí eles recebem o nome de direitos fundamentais, esses direitos estão para nos proteger. A cada um e a cada uma. Não importa, basta ser humano. E em momento algum, vocês vão encontrar alguma lei dos direitos humanos dizendo, olha, não, coitadinho, não prenda esse cidadão, olha, coitadinho, não existe isso, vocês não vão encontrar. Se ele cometeu algum delito, ele tem que pagar conforme o crime, conforme a pena, pelo delito que ele cometeu. Agora, que ele vai cumprir num lugar digno. Essa é a questão, que ele cumpra a pena, porque em determinado momento, uma vez que cumpriu a pena, ele vai voltar para a sociedade. E como esse cidadão vai voltar de lá? Pior ou melhor? Então, questão do racismo, que já foi visto, o professor Fábio trouxe aí no final da sua fala. A questão da população LGBT. Olha o nosso Congresso Nacional hoje, a sociedade ela avança, ela vai progredindo, e nós temos que também ter esse olhar. Hoje nós vemos o direito caminhou, avançou, reconhecendo o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o casamento das pessoas homoafetivas, a doação de sangue, a adoção. E hoje nós temos um congresso propondo um projeto de lei
para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha, o que isso nos interessa? Para quem é heterossexual, se ele vai se casar com outro homem, se ela vai se casar com outra mulher, o que isso... Isso fica na pauta moralista, ultraconservadora, e que nós precisamos debater e refletir isso. Tem até, correu aí no TikTok e tal, né? Então, e o camarada falava assim, né, que eu não me importo, né? Eu sou heterossexual, eu não me importo com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque ele não me convidou para casar com ele. Ele trazia assim uma brincadeira, mas para refletir sobre isso. Então, são essas realidades, e a literatura nos proporciona isso, e é em cima disso que nós temos que refletir. Afinal de contas, o que a Carolina Maria de Jesus queria? E o que todos nós queremos? O que todos nós queremos? Nós queremos ser felizes. Nós buscamos a felicidade. Ou para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? É isso que nós buscamos. E aí nós estudamos, vamos nos qualificando, vamos tendo amigos, e a busca. E por que eu posso fazer essa busca da felicidade e aquela pessoa, porque é negra, porque é deficiente, porque é LGBT, por que ele não pode ser feliz também? A vida já nos coloca muitos obstáculos. E a Carolina, na sua obra, mostra esses obstáculos. Que nós não sejamos obstáculo para ninguém. Que nós sejamos facilitadores para a vida dos outros. Para as pessoas nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, que possamos ser isso. Não dificultar a vida, mas simplificar, facilitar, para que todos nós possamos ter uma vida mais leve. Era isso. Obrigado. Então, muito obrigada, professor Fábio, muito obrigada, professor Ricardo. Acredito, né, que é uma reflexão muito importante, sim. Eu acho que essas últimas palavras do professor Ricardo em falar da nossa caminhada da vida, né, esses obstáculos ou pedras que às vezes a gente encontra, e fazer essa reflexão, né? Por que isso aconteceu? Né? Porque às vezes a gente acaba criticando, ou às vezes a gente não entende algumas coisas, mas qual é esse caminho da nossa felicidade? O que nós buscamos? E o que o ser humano busca? E o que é ser feliz para cada um? Né? Então, isso que a gente sai com essa leitura, essa reflexão. Não vivenciamos uma favela, na favela. Mas será que em algum momento da nossa vida a gente não passou por algumas dificuldades que ela também passou? Né? Pode ser não naquele nível tão grave como dela, tão alto, mas em algum momento também. Às vezes a gente olha, queríamos comer aquela coisa, mas naquele dia a gente não tem também condições. Ou eu como isso ou eu como aquilo, né? Momentos de escolhas na nossa vida, só que nós podemos escolher. Ela não tinha essa escolha. Então, às vezes é uma pedra que a gente precisa passar, mas precisamos também ver o que a gente consegue alcançar lá na frente. Então, vamos abrir agora para as perguntas ou para alguns comentários, algumas reflexões que às vezes na nossa fala vem uma lembrança, né? Quando o professor Fábio começou a falar da história de vida, assim, eu também comecei a pensar, porque a minha graduação eu passei na minha casa, com os meus pais, tinha comida, trabalhava, morava perto. Quando eu fui fazer o mestrado em Curitiba,
várias vezes eu ia com dinheiro para o ônibus. Eu ia jantar quando eu voltava para casa. E ainda eu brincava na época de dizer, né? Eu não passei dificuldade na graduação, mas estou passando dificuldade agora, depois de formada. Mas por escolhas. Então, assim, ó, com essas nossas falas, acredito que muitos de vocês também veio, né, esses pensamentos, algumas cenas, alguns momentos da vida de vocês. Não sei se alguém gostaria de compartilhar conosco. Oi, boa noite. Eu também sou o Fábio, cumprimentando todos vocês ali em cima e aqui embaixo, os meus colegas de sala. E no meio da reflexão do professor Fábio, eu criei a minha própria reflexão e eu queria compartilhar com vocês um pensamento que eu tive durante toda essa noite sobre uma leitura que eu tive em particular, em que o Byung-Chul Han ele fala na Sociedade do Cansaço que nós criamos anticorpos às doenças sociais e que nós não criamos anticorpos às doenças sociais, que nós não criamos anticorpos à pobreza, ao isolamento, à raiva e as distinções raciais que nós criamos, né? Porque nós vemos um momento em que tudo que a gente cria, em tudo que a gente passa, a gente cria anticorpos e a gente bloqueia. E eu realmente espero que nós não bloqueemos palavras como essas, que nós não bloqueemos situações de injúrias, que nós não deixemos elas caladas. Porque a gente não precisa ir para São Paulo nem para o Rio para achar a Carol e a Carolina. A gente acha elas aqui em Brusque, aqui em Guabiruba também, bem facinho. Eu não preciso citar nomes. E até no centro onde eu trabalhava até esses dias, do lado do meu trabalho, eu posso sair da porta do meu trabalho e conversar com uma desabrigada. Porque toda semana eu dou R$1 para ela e ela me olha com um sorriso tão forte no rosto que eu não dou desde o início do ano, quando eu fui comemorar o Ano Novo. E ela dá esse sorriso toda semana quando eu dou o trocado do meu ônibus para ela, porque ela ganhou um trocadinho, e ela dá artesanato do lado da porta do Shopping Gracker. E essa gente vai ver a alegria bruta, em momentos tão mais simples quanto eu, há um ano inteiro, sem achar que eu estou feliz. E eu queria até comentar que o professor Ricardo tocou na pauta dos LGBTs e também da situação racial, que a gente não precisa nem tomar tempo e espaço para mensurar esse debate, porque, como ele falou, estamos em um momento em que não podemos nos casar, porque daqui a pouco, talvez ano que vem, eu não possa me casar, se eu quisesse. E eu estou em um momento em que, domingo, eu presenciei uma situação que eu não queria me recordar, em que na própria marcha da diversidade em Balneário, uma colega foi espancada na saída da marcha, por ser quem ela é. Então eu não preciso dar tempo aos meus direitos, eu preciso que as pessoas aceitem eles. Porque como numa marcha em que eu vou lutar pelo meu direito de ser e estar onde eu estou e sou, eu posso ser espancado na saída, como uma colega minha foi, e está gravado. E nós vamos em corte, nós vamos reclamar esse direito dela, porque tem vídeo, tem foto, e não é legal. Em nenhum momento vai ser. E eu acho muito engraçado que quanto mais a gente fala desses direitos, mais a gente parece estar separando, não unindo as pessoas. Porque parece que eu olho de fora do meu ponto de vista e eu vejo a minha comunidade e a comunidade heterossexual separadas de um jeito muito bruto. Porque parece que a gente não quer conversar sobre isso. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais eu vejo pessoas heterossexuais se calando, ao invés de assumir bandeiras e levantar argumentos para me ajudar. Eu vejo as pessoas se separando no canto delas, enquanto eu tenho que me separar no meu. Eu não vejo mais essa intrusão em que a gente se junta como uma coisa só. E eu também queria levantar Palestina, né, agora. Nem de brincadeira eu preciso falar disso, mas de um jeito muito sério, porque é incrível como todos os países são quietinhos enquanto os Estados Unidos faz o que ele quer. Inclusive nós brasileiros. Eu cheguei a passar mal vendo foto de criança com fome lá. Eu não passo mal vendo foto de criança com fome aqui, por quê? Se eu passo mal vendo foto de criança com fome lá. Obrigado. Muito obrigada, Fábio, pelas considerações. Eu vi esse vídeo, estava no jornal lá de Itajaí, mas eu acho que a polícia está indo, né, investigando, porque aparece bem o rosto das pessoas, assim, foi bem agressivo, assim. Boa noite. Bom, meu nome é Jamile, eu sou aluna do professor Fábio, que aí está. Bom, a minha experiência com o livro
foi quando eu estava no ensino médio, e o meu professor de língua portuguesa trouxe alguns livros para a gente estar conhecendo, que era o Cortiço, esse do Quarto do Despejo, Vidas Secas também foi bastante comentado lá. E a gente leu e teve que fazer um teatro sobre. E eu acabei caindo no Quarto do Despejo sobre esse teatro. E aí todos os meus amigos sempre foram bem tímidos e não queriam apresentar. Eu, como sou faladeira, conversadeira e assim mais despojada, acabei ficando com o papel dela, a Carolina. Assim, no teatro a gente foi algo mais descontraído, né? Ali para mostrar, apresentamos para as outras turmas que viriam, né? A gente estava no 2º ano. E aí a gente apresentou pro nono, pro primeiro, assim. E, bom, eu nunca tinha lido, eu li para fazer esse teatro. E também foi uma experiência, assim, chocante. Esses 2 livros, né, Vidas Secas e Quarto Despejo, foi que mais me tocaram, assim, que, né, a questão da fome, a questão da pobreza. Mas o que eu percebi, que foi com o professor Fábio ele falando, e eu acabei lembrando disso, é que os meus amigos aqui, porque eu sou de São Paulo, né? Morei já em algumas favelas lá, e os meus amigos também não tinham isso, não sabiam, né? A questão ali também da Vidas Secas também não tinham conhecimento sobre a fome, do Quarto de Despejo também não tinham conhecimento da fome, da favela, do preconceito, de tudo isso. E com esse professor que trouxe, né, essa metodologia assim, vamos ler, vamos fazer um teatro, eles acabaram conhecendo. Né? E foi muito legal a gente tocar nesse ponto, de falar sobre isso, porque quando eu cheguei de São Paulo, em primeiro momento, assim, eu não tive esse preconceito ao meu redor, não vi, né? Só que quando me mudei para um bairro específico, como era mais famílias, mexeu na estrutura. Pessoa vindo de fora, né, para aquele bairro, né, casas novas, e quem estava comprando era o pessoal que morava para fora, né, e comprava ali naquele bairro. Mexeu muito na estrutura, então quando ele falou disso, ele também, após o teatro, juntou outras pessoas ali que vieram de fora, cada um para contar a sua história. E assim, tipo, eu comentei com eles e eles acabaram me conhecendo melhor, né, da questão ali da favela e tudo mais. E até uma das perguntas do meu colega foi assim: mas você já passou fome, né, por conta do livro ali que fala sobre. Eu falei: não, né, porque o que acontece? Eu acho que de lá, da onde a autora escreveu até agora, houve evoluções, né, houve... Bom, então, houve evoluções de lá para cá, mas a questão da violência, dos crimes, eu vivi isso lá. A minha mãe conta mais porque eu era muito pequena, mas ela se recorda de estar me levando para a creche e aí, do nada, assim, começa um tiroteio. Né? E aí ela, meu Deus, eu estou com ela no colo, o que eu faço? Onde é que eu me abrigo? Onde é que eu me escondo? Será que eu volto para casa? Será que dá tempo? Né? Tá nisso ali. Onde é que está o meu filho? Será que ele está em casa? Será que ele está na rua? Né? Porque eu não era a única filha da minha mãe. E aí ela, com essa preocupação ali de viver a violência, também meu irmão na adolescência, influência ali dos amigos, né? Por causa da questão que era pobre, aí eles tentavam arrumar um jeito de ganhar dinheiro fácil, vamos dizer assim. E aí queria influenciar meu irmão, e dentre outras coisas que aconteceu com a preocupação da minha mãe. Então, ela veio de lá para cá
bem transtornada, como ela já fala, ela usa essa palavra. Transtornada, desesperada. Então, quando veio ali essa proposta do professor para falar do quarto do despejo, foi algo assim que abriu a mente dos meus amigos, que até então faziam piadas, faziam brincadeiras, como foi citado ali, e que não viam uma problemática ali, não viam um problema, até porque eles falam, nossa, eu não estava na sua pele sabendo que isso doía em você. Mas, assim, é bem duro mesmo quando a gente chega em um local, no caso, ela sempre esteve ali, né? Mas sempre querendo, desejando o melhor para a vida dela, para os filhos, a felicidade ali que o professor Ricardo fala, né? A felicidade, essa busca, ela sempre querendo. E trouxe isso assim na cara, na lata. Eles pediram desculpas, mas até alguns falaram quais foram os comentários, o que eu já ouvi, assim, né? E alguns até falaram, não, mas, né, ali, mas você nem é negra. Negra é quem é retinta, né? E, na verdade, tem vários tipos de negros. Tem negro de pele clara, negro de pele escura, né? Negros retintos mesmo, e já outros que não. Mas aí, contando isso para eles, e com o teatro ali, foi uma experiência bem bacana. Ainda mais assim para ensino médio, que está se formando, um cidadão vai sair dali, talvez como um professor também, né? E vai abrir a mente assim, e, uau, é verdade. Eu vou tirar esse preconceito ali, esse preconceito que eu tenho, e nunca mais vou julgar, né? Não vou, antes de dizer, vou pensar isso. E eu amei esse livro, assim, porque não só quando ele foi inserido em escola, trazer isso, né, fora do contexto das pessoas, né, ali do meu meio, e trouxe aquele boom, assim, né, conhecimento. Mas porque ele realmente fala a verdade. A questão da fome eu não passei, mas eu vi a violência na pele. Então, é algo assim que a gente fica preocupado, porque pensa assim, mas foi lá, que nem eu nasci em 2001. Foi lá em 2001, deve estar diferente. Mas não, em qualquer lugar que a gente vá, tem esse preconceito ainda. Comentários. Às vezes, um professor uma vez me disse, às vezes, comentários, né, mãe e filha ali, para a pessoa não ouvir, né, porque não pode falar qualquer coisa mais. Tudo não pode, né, tudo é crime. Mas é uma coisa que vem enraizado na sociedade, né? Faz muito pouco tempo que agora realmente é crime você falar algumas coisas assim. Então é isso que acho que essa minha experiência que eu tive com esse livro, e foi bem avassaladora, assim, que eu posso estar falando. Mas é isso. Então, eu não vivenciei essa situação, mas a minha avó, que é negra, ela vivenciou a situação em São Paulo, em Guarulhos. Ela chegou a morar na favela de Guarulhos. E, ela conta, quando ela era mais nova, o pai dela batia nela, se ela não levasse comida para casa, ela vivia nas feiras em São Paulo, procurando comida, e se não voltasse comida para casa, o pai dela batia nela. A mãe dela perdeu, porque a mãe dela chegou a falecer, aí tinha a madrasta dela. E minha mãe também chegou a vivenciar lá em São Paulo, quando era mais nova, quando era pequena. Lá em Guarulhos também, na favela. Então, eu não vivenciei, graças a Deus, mas, eu tenho uma percepção pelo fato da minha família vivenciar isso. Na pele, a situação que ela vivenciou, minha avó e minha mãe. Então, eu aprendo muitas coisas com elas, do que elas falam, de como é que funcionava. E, é uma coisa que eu vi que a Carolina, né, vivenciou, e me recordei quando a minha avó vivenciou essa situação. Então, isso é uma coisa que marca muito. Que até eu lembro que a minha avó falou um dia que ela chegava até comer pão com bolor, porque não tinha comida, pedia comida na rua, ela, os irmãos delas, e as irmãs dela também. E, é uma coisa que, poxa, marca muito. E como professor de direito, né, comentou, sim, deveria ter sim um foco maior na questão da educação
E principalmente também na questão de ajudar a população com Bolsa Família e essas questões. Porque isso ajuda bastante a pessoa que tem essa necessidade, porque ainda existe isso no nosso país. Se não existisse, tudo bem, mas ainda existe, ainda prega isso no nosso país. Então seria tipo uma coisa que ajudaria muito. E essa é a minha fala. Boa noite. Sou Flávio também, aluno do professor Fábio. Quando falar da Carolina, né? Ela nasceu em 1914 e a mãe dela morreu em 1934, né? Ela era de Sacramento, em Minas Gerais. Aí conta a história que a mãe dela, quando ela faleceu, ela foi para São Paulo para trabalhar na casa de um médico rico. Faz questão de frisar que o médico era rico, né? Só que ela não deu certo com o sonho de vou para a cidade grande, vou melhorar de vida, né? Se depara com uma realidade totalmente diferente do que ela esperava. E ela conta no livro, ela tem umas falas dela, né? Que ela fala que dormir com fome, ninguém consegue dormir com fome, né? E como é que dói? Às vezes até estar aqui na faculdade, vim para cá, às vezes da correria do dia, não almoçou direito, esperar praticamente 11 horas para comer alguma coisa, até chegar em casa, ficou morrendo de fome. Imagine passar o dia todo por estar catando lixo, né, por estar fazendo coleta de reciclável, de papelão, latinha, alguma coisa, e passar o dia todo fazendo esforço, não está tomando água direito, preocupada com os filhos. O livro não narra se todos os 3 filhos dela eram do mesmo pai, né? Não se sabe. Mas imagina a cabeça de uma mãe só preocupada com a alimentação do filho. Por sinal, os filhos ficavam só, né? Outra preocupação, que ela não sabia como ela ia encontrar os filhos quando voltasse para casa. Por sinal, também, como o professor Fábio falou ali, 60 anos depois da liberdade, vivesse ali na questão também era no governo de Juscelino, né? Bem naquela época da Revolução Industrial. Vou para uma cidade grande, onde está tudo acontecendo, vou conseguir emprego. E a realidade dela foi totalmente outra, né? Favela não é mais o que era na época dela, né? Eu não morei na favela, mas morei bem perto de bairros bem carentes, mesmo bem precários. Então, até tem uma fala do livro dela que ela diz que ela olha para a cidade, ela vê como se fosse a sala de estar, né? Vê como lustre, camas, tapetes. Eu imagino, por ela ter escrito o livro, ela deve ter encontrado vários livros no lixo também, né? Onde ela deve ter lido, porque provavelmente ela não tinha dinheiro para comprar os livros, né? Acho que daí também veio o conhecimento dela, a possibilidade dela também escrever, porque ela já sabia ler, que a mãe dela obrigou ela a estudar, que uma patroa dela pagou para a filha, para a Carolina estudar. Aí, e essa situação da fome, acho que essa é a questão que mais dói. Hoje, assim, a realidade de Santa Catarina é totalmente diferente de muitos outros estados, né? Se você for para o norte, para o nordeste, você tem muitas cidades muito precárias, né? Vivendo hoje, tem muitas pessoas que estão vivendo com os recursos do governo, que, por sinal, eu acho que é uma questão que políticos hoje deveriam olhar isso com mais carinho, né? Tem muitas necessidades que tinham e estão se acabando, que não estão sendo supridas, na verdade. Essa é uma questão que eu queria mostrar também. Obrigado. Meu nome é Lili Marlen. Assim, vendo a história da Carolina, me fez refletir muito sobre a minha história. Eu vivi minha vida praticamente quase toda na favela. Eu passei 30 anos morando na favela e sei realmente o que é a fome. Eu cresci passando necessidade. Eu ia para a escola por causa do lanche. Era só o lanche, que eu passava o dia todo só com aquele lanche. E com o passar do tempo eu comecei a entender que só na educação, só eu estudando,
que a minha vida iria melhorar. Minha família, todas são analfabetas. E eu dizia para mim, não, eu não vou ser analfabeta igual meus pais. Não, eu vou almejar algo melhor para a minha vida. Então, aquilo, eu fui procurando estudar, com o passar do tempo. Eu tive que parar de estudar por causa que eu tinha que trabalhar. Mas eu vi que eu falei, não, eu vou estudar à noite. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Só que, assim, eu não tinha o mesmo rendimento que as outras pessoas. Porque, assim, era um trabalho árduo, né? Eu trabalhava em casa de família e eu tinha que fazer coisas que não era para mim fazer e eu tinha que fazer. Eu tinha que dar conta. E eu precisava daquele dinheiro para sobreviver. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Foi difícil. Trabalhei 8 anos na minha vida em casa de família. Com o passar do tempo, as coisas foram melhorando. Eu consegui arrumar outro emprego. E nesse emprego que eu consegui, eu fiquei 10 anos nele. E minha prima antes, ela veio para cá, para Brusque. Eu sou do interior da Bahia. E aí minha prima veio para Brusque, disse que aqui era o lugar bom para trabalhar. E aí eu falei assim, não, é aí onde eu vou conquistar o meu espaço. E aqui estou, procurando algo melhor para a minha vida. E com certeza está vindo em busca de um sonho, da felicidade, né? E que nunca você desista. E parabéns, né? Porque vim do interior da Bahia para uma cidade que você também não conhecia, né? É um desafio muito grande, é corajosa. Então, parabéns por essa coragem, né? E sucesso. É a última vez que eu vou falar. A professora Fernanda, na fala dela, ela deixou claro o seguinte, que a Carolina, o sonho dela era sair da favela. E ela conseguiu. Ela tinha, se eu não me engano, o 2º ano do primário apenas, né, de instrução. Ela foi forte pra caramba. Ela foi muito forte. Só que, no fim da vida dela, ela ganhou até dinheiro, ela disse. Ela teve que voltar para a favela. Ela não acabou a vida dela fora da favela. Por que eu estou falando isso? Apesar de todo o esforço dela, todo o esforço, de toda a força dela, ela consegue sair. Não estou dizendo também que seria a resposta para ela não voltar. Mas, na minha percepção, como fez falta a educação. Estou falando de educação até formal. Sabe aquele... Em sala de aula, nós chegamos a uma conclusão, meio que eu que impus, tá? Porque eles são da tecnologia educacional. E a gente pensou assim, tá, o que é a tecnologia? Chegamos a uma definição. E nós chegamos a uma definição do que seria educação. Porque nós temos que saber onde nós estamos. Então, o que seria educação? E a gente partiu da análise da palavra educação física, ensino religioso, e não educação religiosa ou ensino físico, certo? Então, nós partimos dali. É até uma definição, digamos, superficial, mas eu levei eles a pensarem que educação, superficialmente falando,
seria o desenvolvimento de hábitos para a gente viver em uma sociedade. Hábitos saudáveis, né? Esses hábitos poderiam ser, desde no sentido de comportamento até de pensar. Mudar o pensamento também. Muitas vezes a gente tem o mesmo discurso de só reclamar. Então, por meio da educação, tu podes mudar até o teu pensamento. Né? Por meio da aquisição ou da construção de conhecimento, tu pode mudar, e tu mudas sim o pensamento, o modo de se comportar, o modo de pensar, como eu já repeti. Né? Então, a Carolina, realmente, ela foi uma pessoa forte, mas que, infelizmente, voltou para o local que ela não gostava. E talvez, falando apenas por estar pensando agora, né, refletindo agora, talvez fez muita falta para ela, sim, uma educação. E eu nem vou falar educação de qualidade, porque se não for de qualidade, não é educação. Né? Faltou para ela educação. Então, só para nós pensarmos sobre isso. Eu gostaria também de encerrar, então, a minha fala, trazendo uma reflexão ao lermos o livro da Carolina Maria de Jesus. Nós conhecemos um pouquinho da história da vida dela. E é importante também, no nosso dia a dia, na nossa convivência com os seres humanos, seja no trabalho, na família. A família até nós conhecemos mais, mas no estudo, vocês à noite aqui, como hoje, nós conhecemos um pouquinho da história de alguns acadêmicos aqui que aqui se colocaram, que se manifestaram. E quando nós conhecemos a história daquela pessoa, todos nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, temos as nossas alegrias também, mas temos também as nossas dores. E a partir do momento que muitas vezes eu olho, pô, essa pessoa é antipática, esse cara é um chato, ele é não sei o quê, nós pré-julgamos muitas vezes as pessoas. E quando nós nos dedicarmos um pouco a ouvir a pessoa, conhecer um pouco a história daquela pessoa, nós vamos verificar que a nossa percepção com relação a ela vai mudar. Que nós vamos ver que ela sofre, ou já sofreu, ou já passou por algumas dores que eu também já passei e o que eu passo. E aí nós passamos a ter uma outra visão daquela pessoa. Mas para isso nós precisamos ouvir. E muitas vezes, nessa ânsia de falar, nós não ouvimos. E o que nós temos que aprender é a ouvir o outro, né? A escutar o outro. Tá? Então, gostaria de encerrar com essa reflexão. Obrigado. Então, agradeço a participação novamente do professor Fábio, o convite do professor Ricardo para mediar esse encontro, né? Vamos falar assim. Agradeço de coração, porque a leitura foi muito rica. Acho que é um momento muito especial que todos os acadêmicos, né, deveriam vivenciar a leitura, a discussão, essa jornada e a semana. Obrigada, professor Ricardo. Obrigada aos acadêmicos também que participaram aqui conosco, né, desta noite. Então, encerramos a noite.